Nesse vídeo eu trago aplicações da função quadrática, certo? Onde a gente espera que fique mais claro esses conceitos básicos da função quadrática, como raízes, sinal, certo? Ponto de máximo, mínimo. O que eu trago aqui para vocês são duas versões, certo? Do mesmo problema de função do segundo grau, certo? Na verdade é a mesma coisa, só que é diferente. Mesma coisa, só que é diferente. Bom, faça de conta que vocês não escutaram isso aí. Não faz muito sentido, não. Na verdade não é a mesma coisa. São dois problemas que tratam da mesma equação, só que no primeiro eu dou a equação, que é uma equação do segundo grau, certo? E peço para você encontrar o gráfico e explicar o que está acontecendo. E enquanto no segundo eu dou o gráfico e peço a equação, para você achar a equação, que vai ser a mesma desse outro, certo? E dizer o que está acontecendo. Vamos lá. Olha, na primeira versão eu tenho o saldo em uma conta em unidades de 10 mil reais, certo? Isso quer dizer o que em unidade de 10 mil reais, né? Se você achar no eixo vertical, que vai ser o saldo, se você achar 6 mil, é 6 vezes 10 mil, 60 mil. Se você achar 3, é 3 vezes 10 mil, 30 mil, certo? Então, o saldo em uma conta em unidade de 10 mil reais é dado, certo? É dado em função do tempo, em meses, segundo a equação, certo? Saldo uma conta em função do tempo em meses, segundo essa equação aqui, para um tempo que está entre 0 e 12, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 12, certo? Em unidade de 10 mil reais, explicando aqui, isso quer dizer que no eixo vertical, que vai estar o saldo, se você vê um 3, vai ser 3 vezes 10 mil, que responde a 30 mil. 2 vezes 10 mil, 20 mil, certo? E no eixo horizontal vai ser o tempo em meses, certo? Pronto. Observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? O A, o termo que multiplica o termo quadrático, né? Só que em vez de eu ter um x na variável independente, eu tenho um tempo, t, né? No eixo horizontal. Em vez de eu ter um y na variável dependente, no eixo vertical, eu tenho um s, é um saldo em uma conta, certo? Horizontal o tempo, vertical é o saldo, certo? Faça o gráfico e explique, certo? Faça o gráfico. Bom, aí você tem que descobrir inicialmente, certo? Se a parábola é para cima ou para baixo. Olha o sinal do termo, o sinal do A, o termo que multiplica, o termo quadrado, certo? Que seria o x2, no caso aqui é o t2, né? É um meio, positivo, então parábola para cima. Vamos descobrir as raízes. Delta é b ao quadrado, quem é o b, certo? É o termo que multiplica o t, que seria o termo que multiplica o x, né? Menos 4, menos b, o b ao quadrado, aliás, né? Menos 4 vezes o a, que é um meio, vezes o c, que é o número que fica só, certo? Menos 4ac. b ao quadrado, menos 4ac. Tem muito cuidado com o sinal, né? Menos 4 ao quadrado é positivo, dá 16, né? Fazendo essa continha aqui, né? 16 menos 12 dá 4, né? Agora as duas raízes. Qual é a formulazinha? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Não. Menos o b, lembrando que o b é negativo, é menos 4, certo? Mais ou menos raiz do delta, que é raiz de 4, delta é 4, né? Sobre 2 vezes o a, que é o meio, certo? Então são duas raízes. 4 mais raiz de 4, que é 2, sobre o denominador dá 1, né? E a outra, uma com mais e outra com menos, dá 2 e 6, certo? 2 e 6, certo? Então o gráfico ficaria parábola para cima e corta o eixo do x nas raízes. No meu caso aqui não é x, é t, né? O eixo horizontal, certo? É tempo. Corta em 2 e 6 nas raízes, né? Certo? Ou seja, valores do tempo quiseram o s, certo? Quiseram o s. Então, vamos usar a velha fórmula, né? Calcular o delta, certo? Pronto, o gráfico fica assim, ó, certo? Passa no 2 no 6, parábola para cima. Onde o gráfico corta o eixo vertical, certo? Esse número que fica sozinho aqui, ó, certo? No tempo zero, coloca o t0 aqui, ó, 0, 0, certo? Coloca o t0, certo? Vai dar o s, vai dar 6, que é o saldo, certo? Como é que tem, eu digo que é em unidades de 10 mil reais, quer dizer que no seu eixo vertical você vai ter, os números vão estar multiplicados por 10 mil. Ou 10K, né? Usando a linguagem da computação na internet, né? Lembrando que o K significa 1000, né?
certo? 10 mil, certo? Então, se eu encontrar um 6, quer dizer, isso significa, na verdade, não que tem 6 reais na minha conta, tem 6 vezes 10 mil, 60 mil, certo? Então, esse camarada, obviamente, ele não é professor, né? Certo? Tá com um saldo desse, né? Então, o gráfico fica assim, né? Aí, se eu quero encontrar o vértice, observe que a parábola é para cima, certo? Esse trecho que está tempo negativo aqui não existe, ó, não faz sentido, né? O tempo é do 0 para frente, né? Então, o gráfico só vai até aqui, ó, certo? Olhe agora o vértice, o x do vértice. O vértice é o mínimo, ponto de mínimo, né? O y vai decrescendo até 0, continua decrescendo até menos 2, depois volta a crescer de novo. Então é um ponto de mínimo. O y assume um valor mínimo, certo? A coordenada do vértice, você pode usar aquela formulazinha, né? Coordenada x, menos b sobre 2a, e a y, menos delta sobre 4a, certo? Mas aqui não precisa, ó. Se eu sei as duas raízes, o ponto que fica bem no meio do caminho, certo? Você soma as duas raízes e divide por 2 e acha esse ponto. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Pronto. Achei a coordenada x do vértice. Sem precisar da formulazinha, né? Certo? Menos b sobre 2a. Certo? Simplesmente soma as duas raízes que eu conheço e acho o ponto que fica bem no meio das duas, né? 6 e 2, 4 por 2, 6 e 2, 8 por 2, 4. E o y do vértice? Não preciso usar menos delta sobre 4a. Nesse caso, simplesmente você pega o x do vértice e substitui aqui, ó, o 4 aqui, ó. Substitui um 4 aqui, ó. Certo? O S vai dar, quando o tempo for 4, o S dá menos 2. Certo? Menos 2, ó. Isso quer dizer o quê? Certo? Explicar o que está acontecendo aqui, certo? No tempo, vamos explicar o que está acontecendo aqui. No tempo zero, certo? Esqueci esse pedaço aqui, não existe não, certo? No tempo zero, o saldo da minha conta é 6 vezes 10k, 60 mil reais, certo? Aí o tempo vai passando, certo? No segundo mês, certo? No segundo mês, o saldo da minha conta cai para 0. O saldo está caindo, cai até 0, certo? O saldo é o Yzinho, essa altura aqui, né? Cai para 0, certo? Do segundo ao quarto mês, o saldo continua decrescendo. Quando chegar no quarto mês, o saldo é o mínimo possível. É menos 2, lembrando de multiplicar tudo que está no eixo vertical por isso aqui, menos 2 vezes 10k, 10 mil, né? Era menos 20 mil, certo? O saldo era menos 20 mil. Observe que a partir do quarto mês para frente, né? Esse quarto mês para frente, ó, certo? O saldo começa a aumentar de novo, né? Passa de negativo e começa a aumentar até ele ficar 0 no sexto mês, que é a raiz, certo? E a partir do sexto mês ele começa a crescer de novo, certo? Ele começa a crescer, certo? Então ele pergunta aqui, em que período, no item B, o saldo é negativo, certo? Observe que entre o segundo e o sexto mês, o gráfico está abaixo do eixo do tempo. O saldo é negativo. No segundo mês, o saldo é 0. Aí, a partir do segundo mês, ele começa a ficar negativo. Fica mínimo no quarto mês, que é menos 2 vezes 10k, menos 20 mil. Certo? E continua negativo até o sexto mês, quando ele volta a zerar. Então, ele é negativo entre o mês 2 e o mês 6. Certo? O saldo em T igual a 12. Certo? Em T igual a 12. Você substitui o 12 na equação, só isso, né? Quando o tempo for 12, quanto é o saldo? Você substitui 12 aqui, ó, certo? Bota o 12 aqui, 12 ao quadrado, vezes 1 meio, menos 4 vezes 12, mais 6, vai dar 30. Então, no mês 12, certo? Meu saldo era de 30. Essa alturazinha aqui, deixa o Y, 30, né? Certo? 30k. 30 vezes 10 mil dá o quê? 30 mil? Não, 300 mil, né? Certo? O que é que a gente conclui com isso aqui? O que é que a gente pode concluir? Que esse camarada aqui devia estar fazendo alguma coisa errada, né? Observe que em 12 meses o saldo dele passou de 60 mil para 300 mil, né? Certo? Então alguma coisa obscura ele deve estar fazendo, né? Alguém deve estar depositando dinheiro na conta dele, certo? É isso que a gente conclui. E vamos ver agora a nossa segunda versão do problema, né? A segunda versão. Na segunda versão é a mesmíssima equação, né? Só que eu faço o seguinte, ó. Nessa segunda versão, em vez de você dar a equação, agora eu dou o gráfico. Certo? É um saldo na conta contra o tempo, em unidade de 10 mil reais. Certo? Qualquer número que eu vejo no eixo vertical, eu multiplico por 10 mil. Certo? Meu saldo varia conforme o gráfico. Encontre a equação. Certo? Então, aqui, observe que aqui eu dava a equação e pedi para você descrever o que estava acontecendo, né? E fazer o gráfico.
Aqui eu não dou, é como se eu não soubesse a equação, eu não sei. A única coisa que eu sei é que é uma equação do segundo grau. Tem essa cara aqui, ó. Certo? Então ele dá o gráfico e pede a equação. Observe, certo? Que ele dá 3 pontos. Na verdade, quando eu falo 3 pontos, ele dá 3 pares. Esse par ordenado aqui, né? E 3 pontos que estão em cima do gráfico. É o par 0 e 6. Esse é o par 2 e 0, né? Esse é o par 6 e 0. 0 e 6, 2 e 0, certo? Eixo do tempo, 2, eixo, aqui o valor do y, que é o S, é 0. 6 e 0, certo? Então, teoricamente, certo? Se eu tenho 3 pares ordenados, ou 3 pontos, como eu falo 3 pontos, né? Você pode construir uma curva, uma parábola que passa por esses 3 pontos, certo? Só vou fazer uma pequena observação. Se eu der 3 pontos, quando eu falo 3 pontos, são 3 pares ordenados, certo? Caso exista uma parábola que passa pelos 3, ela é única, certo? Ela é única. Então, se você encontrar uma parábola que passa pelos 3, nem sempre existe essa parábola. Por exemplo, os 3 pontos podem estar alinhados. Então, essa parábola aqui não existe, né? Certo? Ou então pode ser assim, ó, 2 pontos aqui no eixo X e um ponto aqui bem pertinho do eixo X. Certo? Então, você não vai achar essa parábola, né? Mas se ela existir, ela é única. Ou seja, você não vai encontrar duas equações de segundo grau diferentes que passam pelos mesmos 3 pontos. Certo? Ou seja, o A e o B e o C ficam determinados de maneira única. Certo? Aí como é que você encontra a parábola sabendo os 3 pontos, sabendo as coordenadas dos 3 pares? É simples, né? Encontrar a parábola significa descobrir quem é o A, o B e o C. A, o B e o C, né? Esses 3 númerozinhos aqui. Então você vai precisar de 3 equações porque você tem 3 letras desconhecidas, 3 incógnitas, certo? Então você substitui o primeiro par, x1, y5, bota x1 aqui, ó, e o y5. Pronto, aí fica com a equação. Bota o x1, 1a mais 1b mais 1c é igual a 5. Pronto, fica com a equação substituindo o primeiro par. Substitui o segundo par. Bota o x2 e o y3. 2 aqui, 2 ao quadrado 9a, mais 3b mais c e o y4. Pronto, certo? Aí eu tenho a segunda equação. Aí substituo o terceiro par. Bota o x3 e o x3 e o y4. Certo? Aqui é a segunda equação, aqui é a terceira, pronto, né? Bota o x3 e o y4. Fica com 3 equações e 3 letras. Então, a princípio, eu conseguiria determinar o A, o B e o C. Esta quem são as 3 letras, certo? Certo? Então, determine dessa maneira a equação, certo? No caso, se for apenas 2 pontos, é sempre possível encontrar uma reta que passa pelos 2. Basta ligar os 2 pontos, né? Se for 2 pontos, a reta sempre existe. Essa reta nem sempre é uma função, obviamente, né? Porque a reta pode ser vertical, ó. Aqui você tem um valor de x associado a vários valores de y, que não pode ser função isso aqui, né? Certo? O valor de x não pode estar associado a vários valores de y, certo? Então pronto, resumindo, se eu tiver 3 pontos, 3 pares, eu consigo construir a minha equação do segundo grau. Caso ela exista, ela vai ser única, certo? Voltando aqui para o problema. Pronto, certo? Então você vai substituir... Opa, está perdendo o foco. Pronto. Você vai substituir a equação, eu sei que é uma parábola, certo? É uma parábola para cima. E esses 3 pares pertencem ao gráfico. Então eu vou substituir cada um deles, né? Quando o tempo for 0, o S é 6. Ó, aí você bota o T0 aqui, ó, 0, 0. Certo? 0 fica 0A mais 0B mais C igual a 6. De cara eu já acho logo o C, ó, 6. Substituo o primeiro par, tempo 0, S6. T0, 0, 0, e o S eu troco por 6. O C dá 6. Certo? Então, em outras palavras, esse númerozinho que fica sozinho aqui já corresponde ao ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, que é esse 6 aqui. Certo? Então pronto, resolvi a equação, lembrando é encontrar o A, o B e o C. O C já achei. Certo? Para achar agora o B o A e o B, eu substituo os outros pares, 2 e 0, o T2, boto um 2 aqui, 2 ao quadrado 4, mais 2B, ó, mais 6, e o S eu troco por 0. Pronto, fico com a segunda equação. Outro passo, substituo 6 e 0, coloco o T6, 6 ao quadrado 36A, ó, mais 6B, mais 6, troco o S por 0. Bom, substituir o terceiro par. Pronto, aí eu preciso resolver esse sistemazinho aqui, ó.
quer resolver o sistema, encontrar essas duas letras, A e B. Acabou esse problema, certo? Como é que eu resolvo um sistema desse? Você pode eliminar uma letra, ou A ou B, certo? Aqui eu posso multiplicar, vamos eliminar o B, inicialmente. Você pode multiplicar qualquer equação por um número e somar com a outra. Que número eu escolho para multiplicar a equação? Um número tal que elimine uma letra. Então eu vou escolher o menos 3, porque na hora que eu multiplicar essa por menos 3 e somar com a de baixo, elimina essa letra B. Ó, fica menos 3 vezes 2, menos 6B. Quando eu somar com a equação de baixo, menos 6B mais 6B, 0, elimina a letra B. Certo? Então eu escolho o número para multiplicar uma das equações e somar com a outra. A escolha do número vai ser tal que eu elimine uma letra, certo? Então, eu poderia também, você poderia eliminar, se você quisesse, primeiro eliminar o A. Certo? Você poderia multiplicar, aqui eu botei errado, eu botei, 9, né? Eu podia multiplicar essa equação aqui por menos 9 para eliminar o A. 4 vezes menos 9, menos 36, mais 36A, 0, elimina o A. Então eu posso eliminar o A ou o B, certo? É só escolher o número certo para multiplicar a equação, certo? Multiplico a equação por um número e somo com a outra. Então vamos escolher aqui eliminar o B. Multiplique a equação inteira por menos 3. 4A vezes menos 3, menos 12A. Menos 12A. 2B vezes menos 3, menos 6B. Certo? 6 vezes menos 3, menos 18. 0 vezes menos 3, 0. Certo? Agora eu vou somar com a equação de baixo, que eu nem mexi nela. Quando eu somar, observe que menos 6B mais 6B, 0B. Corto B. Menos 12A mais 36A, 24A. Menos 18 mais 6, menos 12. Pronto, aqui eu já acho A. Eu passo 12 para o outro lado, mais 12. E passo 24, que está multiplicando A, para o outro lado, dividindo. Fica 12 sobre 24. Se você dividir o numerador em cima e embaixo, dividir o numerador e o denominador por 12, vai dar 1 meio. Então isso aqui e 1 meio é a mesma coisa, né? Certo? Então o A é 1 meio. Já achei o A, certo? Falta agora só achar o B. Achando o A, como é que fica a equação? Eu já sei o A e já sei o C. A equação fica assim, ó. S é igual a 1 meio de A, eu acabei de achar o A é 1 meio, AT2, mais BT, não sei quem é o B ainda, mais C que é 6. Pronto, fica assim, ó. Então tá faltando só uma letra aqui que é o B, né? Certo? Ora, basta que você pegue qualquer par desse aqui, né? Qualquer par desse aqui, substitua nessa equação aqui. Vamos pegar aqui o 2 e 0. Bota o T2 e o S0. Quando o T for 2, 2 ao quadrado 4 sobre 2. T2, 2B mais 6, bota o S0. Substituo para 2 e 0, certo? A equação fica assim, ó. 6 mais 2, 8, passa para o outro lado menos 8 e passa o 2 para o outro lado dividindo. O B é menos 4. Pronto, você achou a equação. Você achou a equação do segundo grau, parábola para cima, achou o C, certo? Achou o C, achou o A e achou o B. Pronto, né? Substitui, né? O A é 1 meio, o B é menos 4 e o C é 6, né? Pronto. Achei a minha equação, certo? E para finalizar esse vídeo, certo? Uma outra variação daquele problema, certo? Aqui meu saldo, certo? Ainda em unidades de 10K, no eixo vertical, né? E no eixo do X, um tempo em meses, certo? O meu saldo tem aquela cara de uma parábola entre o tempo 0 e 12. Do 12 em diante, ele é uma reta. Do 12 ao 24 é uma reta inclinada, certo? Coeficiente angular negativo, certo? Coeficiente angular, lembrando que o coeficiente angular é o númerozinho que multiplica a variável independente, que é o T, certo? É o A, negativo. E do mês 24 em diante, é a reta S igual a 0. Certo? Ou seja, seria o Y igual a 0, mas no eixo vertical não tem um Y, né? Tem um S, né? Certo? Pronto. Então, a variação daquele problema que eu acabei de resolver, ó, observe que é o problema que eu acabei de resolver, certo? Só que eu estou colocando, depois do tempo 12, a curva agora tem uma cara diferente, é uma reta, certo? Então, ele quer que eu ache primeiro, inicialmente, né? Ele quer que eu ache a equação dessa função. A equação dessa função. Entre o tempo 0 e 12, eu não preciso fazer nada, porque é a equação do problema anterior, né? Certo? Ó, passa pelos mesmos pontos, ó, 6, 2 e 6. 6, 2 e 6, certo?
passa pelos mesmos 3 pares aqui. Então é a mesma equação. É 1 meio de T2 menos 4T mais 6. Mas o meu gráfico só tem essa cara aqui entre o 0 e o 12. Do 12 ao 24 ele tem outra cara, tem a cara de uma reta. Ó, do tempo 12 ao 24 a cara dele é de uma reta. Então tem essa forma aqui, ó. Saldo, eixo vertical, é a T mais B. Certo? Então eu tenho que descobrir quem é o A e quem é o B. Coeficiente angular, coeficiente linear. Né? Nos outros vídeos eu botei aqui um Mzinho no lugar do A. Né? Como é que você faz isso? Você pega, já que é uma reta, basta pegar 2 pares que estão em cima dessa reta. Esse ponto aqui, esse par aqui, ó, 12 e 30. 12 e 30. Tempo 12 e esse saldo 30. Certo? E o 24 e 0. Raiz, ó. Tempo 24, S0. Pronto, 2 pares. Aí você substitui simplesmente esses 2 pares na equação da reta. Né? Vai ficar com 2 equações. Aqui, quando o tempo for 12, certo? O tempo for 12, você coloca um 12 aqui, 12A mais B e coloca o S30. Certo? Certo? 12, não, ixi, tá tudo errado aqui, né? 12A mais B é igual a 30, certo? Aí substitui a outra equação, a outro par. O tempo 24 é S0, certo? Bota o T24 aqui, ó, 24A mais B, S igual a 0, certo? Fica com, ó, 2 equações em A e B. Então aqui coloquei errado, é um A, certo? Aqui é um A, certo? Aí como é que você resolve esse sistemazinho? Tem 2 letras desconhecidas, A e B, certo? Mesma coisa que eu fiz no outro problema. Você multiplica uma equação por um número, escolhe o número tal, né, certo? Que elimine uma letra. E depois soma com a outra equação. Vamos multiplicar essa aqui por menos 1 e somar com a de cima. Quando eu faço isso, ó, certo? Menos 1, a equação inteira é por menos 1, certo? Os dois lados. Menos 1 vezes 24, menos 24A. Somo com a de cima. Menos 24A mais 12A, menos 12A. O B some, ó. Menos B mais B vezes menos 1, menos B. Menos B mais B, 0B. Então B já some. Menos 1 vezes 0, 0. Mais 30, 30. Né? Multipliquei a equação de baixo por um número, menos 1, e somei com a de cima. Passo 12 para o outro lado dividindo. 30 por menos 12, menos 2,5. Pronto, achei o A. Certo? Menos 2A. Pronto. Então a equação fica assim, né? S, saldo é igual a A, que é menos 2,5, T mais B. Fica assim, ó. Então falta achar o B agora, né? Falta achar o B. Certo? Como é que você faz isso? Substitui um outro par. O par 24 e 0. Coloca o T igual a 24 e o S 0. Pronto, a equação fica assim, ó. Substitui o outro par que está em cima da reta. Certo? B dá 60. Então a equação. Achei o A, achei o B. Certo? Coloco o A é menos 2,5 e o B é 60. Está aqui a equação da minha reta. Só que nesse meu gráfico, só essa reta entre o 12 e o 24. Certo? Entre o 12 e o 24. Do 12 para trás, eu uso a equação da parábola. Certo? Pronto. Então, tem essa cara aqui entre o tempo 12 e 24. Ou seja, isso aqui é a equação de uma reta. Observe que ela é decrescente, inclinação assim, ó. Olha para o sinal do A. É o número que multiplica o termo, a variável independente, ó, menos 2,5, negativo. Certo? Como é que eu escrevo essa equação? Eu escrevo assim, né? Saldo, posso escrever assim, ó. Formalmente, saldo é igual. Lembrar de multiplicar tudo que eu encontrar por 10 mil, é igual a 10 mil vezes. Agora, são 3 pedaços, ó. Certo? Entre o 0 e o 12 é um pedaço. Ela tem a cara de uma parábola. Ó. Saldo é igual. 10 mil vezes isso aqui tudinho, ó, uma parábola. Entre o tempo 0 e 12. Certo? Maior é igual a 0, menor é igual a 12. Como eu botei o igual aqui, certo? Então, no tempo 0 substitui a equação da parábola. No tempo 12 substitui a equação da parábola. Entre o 0 e 12 é a parábola. Certo? Agora, entre o tempo 12 e 24 é uma reta. Ó. A reta que eu acabei de achar, né? Que eu acabei de achar, certo? Entre o tempo 12 e 24 é essa reta aqui. Certo? Tempo maior que 12 e menor que 24. Menor ou igual. Isso quer dizer que no 24 eu substituo na reta também, né? Certo? Do tempo 24 em diante, é uma reta que coincide com o eixo do T. Certo? Isso quer dizer que qualquer tempo maior que 24, 25, 26, 27, qualquer tempo maior que 24, meu saldo está 0. Certo? Esse par bem aqui, como é que eu posso escrever ele? Posso escrever ele assim, ó, 25 e a coordenada vertical é 0. Qualquer par aqui, né? A coordenada vertical dá 0. Quer dizer, qualquer tempo maior que 24, meu saldo está zerado. Certo? Pronto, essa aqui é a maneira formal de escrever a equação. Aí, digamos que ele peça saldo no mês 8. Aí você vai trocar aqui o mês 8. Está entre 0 e 12? Tá.
certo? Está entre 0 e 12. Então eu vou substituir, ó, na equação da parábola, mês 8. Ó. Mês 8, coloco o tempo aqui, 8 aqui, ó. 8, 8, 8, 8, 8. S de 8, certo? Se eu substituir um 8 aqui, um 8 bem aqui, vai dar 38. Certo? 38 vezes 10 mil, 380 mil reais. Certo? 380 mil reais. Certo? Ó. Saldo no mês 12. Aí vem para o 12 aqui. O 12 ainda é a curva a equação da parábola. Substituo o 12. Ó. Então, o 12 substitui nessa aqui. Ó. Bota o 12 aqui. Se você tá 12 aqui, vai dar... Isso aqui vai dar 30. T12, 12, 12. Ó. S12, saldo no mês 12. Isso aqui vai dar 30. Vezes os 10 mil, 300 mil. Saldo no mês 15. 15, ó, tá entre 12 e 24. Ó. 15, entre 12 e 24. Então, vai ser... Isso aqui é a equação de uma reta. Então, eu vou substituir nesse pedaço aqui, que é a reta. Boto o 15 bem aqui. 15 aqui, 15 aqui. É o S de 15. Saldo no mês 15. Se botar 15 aqui, dá 22,5. Certo? Multiplicando por 10 mil, 225 mil reais na minha conta. Saldo no mês 30. No mês 30 é maior que 24. Qualquer coisa maior que 24, o saldo é zero. Certo? 24 adiante, meu saldo está zerado. Certo? Não subiu mais. Né? Certo? Pronto. No mês 15, no mês 30 é maior que 24. Certo? Saldo no mês 30, substitui aqui, é zero. Certo? Em que período o saldo cresceu? Observe, né? Certo? Se você representar aqui o gráfico, se eu fizer uma ampliação desse meu gráfico aqui, ó, observe que do tempo 0 até o mês 0 até o mês 4, meu saldo só faz decrescer. Ó. Decresce 60 mil até 0 e continua decrescendo até menos 20 mil. A partir do mês 4, ele está negativo, ele começa a crescer de novo. Certo? Então, do mês 4 até o mês 12, ele cresce. A função é crescente, meu saldo cresce. Certo? Ó, você olhar aqui, está crescendo. Ó. Cresceu de negativo até 0 e continuou crescendo até o mês 12, quando ele ficou 300 mil. Então, a minha função é crescente entre o mês 4 e o mês 12. Certo? Então, pronto. É uma função definida em pedaços. Né? Entre o tempo 0 e 12 é uma parábola. Do tempo 12 ao tempo 24, eu tenho que substituir numa reta, tenho que encontrar a reta. Encontrar a reta significa achar A e B. Certo? Coeficiente angular, coeficiente linear. Certo? O tempo 24 adiante é outra reta, só que é horizontal. Certo?